Deus abençoe você que nos acompanha pela TV Canção Nova, pela internet depois, em tantos momentos. Estamos ao vivo com o programa Para Ser Feliz. Hoje vamos aprender algumas práticas espirituais que nos ajudam a crescer na fé e a diminuir o medo, a ansiedade, a preocupação exagerada, tendo em vista que a ansiedade tem se tornado endêmica, né? Muitas pessoas sofrendo com isso. Então nós vamos refletir sobre isso hoje e eu quero contar com a sua presença, com a sua interação. Vamos começar cantando. O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Oh, 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 oh. O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu teu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero acolher com muito carinho a nossa equipe do Pra Ser Feliz, nossos cinegrafistas, toda a direção, a Maiara na direção, todos que estão conosco nessa noite. E quero também acolher os meus irmãos que sempre me ajudam. Samuel, camisa bonita, hein, irmão? Opa, muito obrigado. E essa música bonita aí também? Essa música eu vou confiar. Tem um tempinho já que eu compus. Eu lembro quando o Dunga gravou, né? Sim. Eu era nem padre ainda. Quanto tempo? Quando que ela foi gravada? Você lembra? Eu acho que tem mais de 10 anos. Não, eu era padre, mas padre jovem, então. Eu acho que foi... Com a Tiziana, o Dunga gravou, Isso, não foi? gravou com a Tiziana. Se não me engano, foi em 2011. Eu fui ordenado em 2011, então tem acho mais, que foi tem mais de 10. É. Isso mostra que nós somos experientes aqui, né? Para não dizer velhos. Você tá bem, meu irmão? Muito bem, graças a Deus. Como é que estão os lançamentos da gravadora Canção Nova? Estamos firmes lá, trabalhando com o novo hino do PHN 2026 e uma música para Páscoa. Já está agora. pronto? Já está prontinho. O Peter gravou voz hoje, já está indo para mixagem. E também para uma música que a gente vai lançar agora na Páscoa, né? Sim. Do Via 78. E estamos ansiosos para essa Quem música. é o Via 78? Fala para quem está em casa saber. Via 78, como o senhor diz, é uma gurizada. É uns jovens aqui da Canção Nova, né? Filhos dos membros da comunidade aqui. Muitos deles são filhos do membro da comunidade. E é um grupo de jovens que vivem a santidade e todos cantam, né? São músicos. E começaram esse projeto inspirado na Canção Nova, né? Por isso se chama Via 78, né? Sim. Focado aqui no nosso carisma, no nosso jeito Canção de Nova cantar. nasceu em 1978, né? Isso. Eu acredito que essa seja a relação, né?
Exatamente, eles já lançaram algumas músicas e agora vão lançar uma música de Páscoa. Já fica aí esperando que no domingo de Páscoa a gente tenha esse lançamento. Que legal, muito bom. Bom saber. Além de comer chocolate, né, você fica esperto para ouvir o lançamento do Via 78. Cleuber Neves, como é que você tá, meu irmão? Você tá forte, hein? Você tá malhando? Paz, tem que malhar, né? É, tá fortão, hein? Obrigado. Camisa bonita. E aí, como é que foi o dia, irmão? Graças a Deus foi ótimo. É? Muito bom. Comendo muito ou não? Não pode, né? Não pode. Pode mentir na quaresma. Não pode. Oh, pra Pode. padre ainda, né? Eu acho que pega mal, né? Eu vou ligar pra sua esposa depois perguntar. Pode mandar pra Carol. Posso Muito mandar bom. um abraço? Pode, claro, fica à vontade. Vou mandar um abraço pro meu cunhado, Henrique, que ele sempre tá nos acompanhando. Ele tá fazendo a novena também. Tá fazendo a quaresma conosco. com a gente. Inclusive, você tem me ajudado muito. Quero agradecer publicamente o Cleuber aqui, que sempre está rezando comigo lá, né, na quaresma. Ele tá acompanhando com a gente lá a quaresma. E também pra nossa sobrinha, a Liara. Ela aqui também, que nos assistiu na TV, né? Falei, então, vou mandar um abraço para você. Deus abençoe toda a família do Cleuber. Olha, um menino muito especial, um grande parceiro na missão. E o Henrique falou que vai casar esse ano. Ó. Henrique, ó, rola não, hein? Quero ver, hein? Rola não. Aqui tem um kit de casamento, ó. Bênção em música. Ó, cantor, pianista e padre para Pronto, celebrar o casamento. isso aí, Vamos marcar? Tem que A gente concorrer. chega lá. É E só se precisar, eu empresto até a minha aliança, Aí, ó. Tá vendo? Para não dar desculpa, é irmão né? da Carol. Sim, eles já estão juntos há um tempo. Sim. Então tá bom. Então olha só, hein? Vamos casar. O padre vai lá. Vamos nós três lá. Opa. Claro, tem que ter um churrasquinho depois, né? Mas lógico. Mas lógico que terá. Muito bom. Meus irmãos, eu quero lembrar também, o Cleber mandando abraço, quero lembrar que neste sábado, se você está acompanhando ao vivo, hoje terça-feira, neste sábado vai ser acho que 14? Confere para mim alguém de vocês, por gentileza. Não lembro se é 13 ou se é 14. Sábado eu estarei em Goiânia, na paróquia do querido padre Marcos Rogério, pregando um encontro para mulheres. Neste sábado, tem um nome, eu não me lembro o nome do encontro. 14. 14, justamente, que sábado à tarde, eu acho que a pregação é 3 horas, 4 horas, uma coisa assim. Estarei em Goiânia, quero encontrar vocês de Goiânia e região. E vai acontecer aqui na Canção Nova também, de 20 a 22 de março agora, né? O acampamento de São José, com a presença de um padre americano, Donald Calloway, que escreveu aquele livro da consagração a São José, que já foi traduzido para mais de 28 línguas, um conteúdo lindo. Ele vai estar aqui, eu também vou pregar nesse acampamento, vou fazer a tradução dele, vai ser bem legal. Quero encontrar você aqui na Canção Nova, 20 a 22 de março. Vamos lá, hoje nós vamos falar de práticas espirituais que nos ajudam a vencer a ansiedade, porque, veja bem, a ansiedade é uma das doenças espirituais, emocionais e psíquicas, gente, mais difundidas do nosso tempo. Quase todo mundo sofre com insônia, com ansiedade, com aceleração mental. E as big techs, né, as grandes companhias como a Meta, né, que é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, o Google, que é dono do YouTube, e assim sucessivamente, estão concorrendo sempre para a gente ficar mais, reter a nossa atenção, né? Para nós estarmos mais e mais nas redes sociais, e a nossa cabeça não para, e é conteúdo. Então, como se equilibrar no meio de tudo isso, né? Vamos ler Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que é a palavra que vai nos orientar, que vai nos dar uma direção diante dessa temática. Inclusive, quero agradecer a produção pelas sugestões dos temas, que estão muito boas. Não vos preocupeis com coisa alguma. A palavra, o verbo preocupeis, do grego merimnao, poderia ser traduzido, né, como não vos inquieteis ou não fiqueis ansiosos. Não vos preocupeis ou não fiqueis ansiosos ou não vos inquieteis com coisa alguma. Mas em toda ocasião, apresentai a Deus vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças, e a paz de Deus, que supera todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Diante da ansiedade, do medo, a palavra de Deus está nos dando um caminho. Não vos inquieteis, não alimenteis, né, o pensamento ansioso. Merimnao significava também divisão, né? A ansiedade divide a gente por dentro, fica metade da cabeça no futuro, metade no presente, uma parte no passado, aquela divisão, né? Não vos preocupeis com coisa alguma, mas apresentai em toda ocasião os vossos pedidos em oração, súplica, ação de graças, ou seja, reze, use o medo, a ansiedade como um combustível para você rezar, para você estar mais perto de Deus.
para você elevar sua alma a Ele. E o versículo 7 diz: então a paz de Deus, que vai superar todo o entendimento, vai guardar o vosso coração e o vosso pensamento no Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então veja bem, Deus está nos dando, uma ordem através dessa palavra. Não vos inquieteis com coisa alguma, né? Não fiqueis ansiosos com coisa alguma. E me perdoe a pergunta, mas quantos de nós já não acordamos hoje preocupados com coisas que nem aconteceram ainda? Quantos de nós já não acordamos hoje preocupados com o que as pessoas estão pensando da gente? Quantos de nós já não estamos preocupados agora? Talvez você. Talvez você está preocupado com coisas que você não consegue controlar, com coisas que excedem a sua capacidade de lidar. Deus está te dizendo: ei, você mesmo. Acalma o seu coração. Descansa em mim. Transforma o seu medo em oração. Eu sou teu Deus. Eu cuido de você. E a gente precisa ver que a nossa geração, precisa compreender, né? Infelizmente, a nossa geração, o nosso tempo é marcado pelo medo do futuro, pelo excesso de preocupações, né? Somos marcados pelas pressões emocionais, pelos pensamentos que não param. É a maior queixa que eu ouço, sobretudo dos jovens hoje: padre, a minha cabeça não para. Dormindo ela está trabalhando profundamente. Tem muitas abordagens possíveis para essa temática, mas uma das abordagens bem interessantes é que, você sabe, eu sempre gosto de dizer isso, nós fomos criados num jardim, não diante de uma tela. Nós fomos criados no jardim do Éden, onde Deus criou Adão e Eva. Não fomos criados diante de uma tela. Então isso mostra que nós fomos criados para contemplar e não só para visualizar. Tanto que Jesus, quando Ele vai dar uma estratégia para nós vencermos a ansiedade, em Mateus, capítulo 6, onde Ele fala, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, vivais somente no hoje. Ele diz: olhai o lírio dos campos. O verbo do grego poderia ter sido traduzido também como contemplai o lírio dos campos, contemplai os pássaros do céu. Ou seja, contempla a natureza, contempla a criação. Não fica só na tela, não fica só visualizando, mas também realiza o ofício de contemplar. Eu vou dizer para você, a nossa mente seria menos ansiosa se todos os dias nós ficássemos 40 minutos, 1 hora, sem celular, fazendo uma caminhada, ou um lugar que tenha árvores, que você possa ouvir os pássaros cantando. Se você mora numa cidade muito grande, no qual isso não é possível, só de você ficar sem o seu celular. Por exemplo, vou dar um exemplo básico, né? Hoje eu tive... A padre é muito grande, tem problema nas costas, né, na coluna, tudo grandão tem. Eu fui ao Pilates, fazer aqueles exercícios que, diga de passagem, são muito bons. E eu fiz questão de deixar o meu celular dentro do carro. E às vezes eu vou fazer um exercício, tem uma academia aqui interna na Canção Nova, eu e outros padres vamos, né? Vira e mexe a gente vai, e eu faço questão de deixar meu celular em casa. E eu vou dizer para você o bem que me faz essa 1 hora sem celular. Você pode pensar, mas você é um padre. Mas eu sou um padre, desculpa a sinceridade, muito requisitado em muita coisa. Meu celular não para. Então eu deixo em casa, de propósito. Ninguém morre, sabe, a Terceira Guerra Mundial não começa porque eu deixei o celular por 50 minutos em casa. Os alienígenas não me sequestram, porque a gente acha que sem o celular vai acontecer uma catástrofe, né? Eu não estou vendo o que está acontecendo. Meu irmão, você não controla o que está acontecendo. Isso faz um bem porque a sua cabeça, ela desconecta de tanta coisa e começa a simplesmente ser, pensar. A cabeça foi feita para pensar, não só para receber conteúdos prontos, estímulos sinestésicos, auditivos, visuais, né? Excessivamente. Então eu repito, se você quer curar, claro, talvez você precise de remédio, talvez você precise também de muitas outras coisas, a vida de oração ajuda muito, mas o que ajuda muito você a curar a ansiedade, o medo, a depressão,
é contemplar, caminhar na natureza, ficar um tempo sem celular. Nós nos viciamos, e eu vou ser sincero, tem muito conteúdo bom na internet. Tem muita informação relevante hoje em dia, graças a Deus. É a quarta vez que meu celular cai. Deixa eu pegar aqui, gurizada, rapidinho. Desculpa aí, eu sei que eu queimei a imagem, mas eu não aguento mais esse celular caindo. Tá vendo? Estou falando mal do celular, ele está achando ruim. Mas voltando ao assunto, tem muito conteúdo bom sim na internet. Às vezes, eu sou padre, né, da área de teologia, ou eu que gosto de assistir futebol, às vezes de ver os gols pelo menos, né? Tem muito conteúdo bom. Todavia, a gente não é incansável, sabe? O nosso cérebro é como, eu vou usar a metáfora digestória, né? Digestiva. Você come, você estava com muita fome, mas você não vai comer 4 quilos de feijoada, você vai morrer. Então você comeu, você tem que dar um tempo e um espaço para o seu estômago digerir, senão você fica doente. Se você comer 1 quilo de feijoada, depois de 5 minutos mais 1 quilo, depois de 5 minutos mais 1 quilo, não dá. Como o seu estômago precisa de espaço e tempo para digerir, o seu cérebro precisa de espaço e tempo para digerir. Agora é só conteúdo, é só contemplação, é complicado. Eu sei, o nosso trabalho exige, a gente tem que estar conectado, mas olha, tudo é questão de prioridade. A gente tem que ter um espaço de desconexão, senão a gente vai adoecer coletivamente, sabe, gente? A nossa sociedade está adoecendo, né? Continuando, de onde nasce a ansiedade? Uma pergunta bem interessante. Ela nasce de 3 matrizes, né? E presta atenção para ver se não é por aí. A ansiedade nasce quando a gente quer controlar tudo, o que não é possível. A ansiedade nasce quando a gente quer prever tudo, o que também não é possível. A ansiedade nasce quando a gente quer garantir tudo, o que também, me perdoe a sinceridade, não é possível. Então, precisamos nos reconciliar com esse fato. A vida é feita de incertezas, ela é cheia de incertezas, e assim o será. A única certeza que nós temos é que Deus nos ama, e que se nós estivermos com Ele, nós estaremos bem. Mas reconciliemos-nos com o fato de que a vida é composta de incertezas, né? E quando Jesus disse em Mateus 6,34, não vos preocupeis com o dia de amanhã, Ele estava nos ensinando não a sermos irresponsáveis, né? Porque pode parecer, não se preocupa com o dia de amanhã, não, isso é uma irresponsabilidade. Não. Faz o que você precisa fazer, né? Tem o provérbio árabe que diz, né? Confie em Alá, mas amarre bem seus cavalos, né? Faça o que você precisa fazer, mas aprenda a confiar na providência de Deus, né? Aprenda a confiar na providência de Deus, que rege todas as coisas. O Padre Jonas sempre nos ensinou isso na Canção Nova. E olha, sobre isso, sobre essa confiança na providência, São João Crisóstomo, na homilia sobre Mateus número 22, dizia: Cristo não proíbe a prudência. O que é ser prudente? É você planejar, é você se preparar para o amanhã. Mas ele não proíbe a prudência, mas ele proíbe a inquietação, que rouba a confiança na providência de Deus. Uma coisa é prudência, outra coisa é ansiedade, medo, inquietação, né? Planejar é prudência. Agora, viver angustiado é falta de confiança, né? É falta de confiança. E olha, a ansiedade é vista pelos padres do deserto, né, que viveram ali nos 4 primeiros séculos da igreja, como uma batalha espiritual. Eles falavam do logismoi, né, da preocupação, o pensamento constante de preocupação que colocava medo, gerava pensamentos repetitivos, roubava a paz, impedia a oração. Olha, os padres do deserto falavam disso no 4º século. E Evagrio Pontico, que é um autor espiritual também lá dos primeiros séculos, ele dizia: a preocupação excessiva é filha da incredulidade. Ou seja, quando você se preocupa demais, é sinal de falta de fé também. Claro, eu sei que a ansiedade muitas vezes ela se torna um transtorno, a gente não consegue controlar, eu entendo, eu respeito, eu não estou colocando um fato sobre você, mas o santo está dizendo, né? Às vezes ela nasce da incredulidade, dessa falta de confiança. Então, a ansiedade nasce desse medo do futuro, dessa vontade de controlar tudo, necessidade de controle e dessa dificuldade de confiar em Deus, né? Então veja bem,
5 práticas que vão nos ajudar a vencer a ansiedade. Eu já venho falando, delas de alguma forma, mas agora eu vou me focar de maneira mais sistemática. Primeira prática que nos ajuda a curar a ansiedade: o abandono na providência de Deus, ou seja, o aprender a confiar na providência. Jesus disse, Mateus 6,26, olhai os pássaros do céu, eles não trabalham, mas Deus cuida deles, os veste, né? Confiar na providência. Jesus aponta para a natureza, para nos ensinar a confiar, porque Deus cuida do pássaro, não vai cuidar de você? Santo Tomás de Aquino, falando sobre isso, na Suma Teológica, segunda, questão 17, ele diz: a confiança na providência divina traz quietude ao coração. Você pode repetir isso depois de mim? Repete, Samuel, por gentileza, para quem está em casa repetir também. A confiança na providência divina. A confiança na providência divina Traz quietude ao coração. traz quietude ao coração. Então veja bem, esse é o primeiro passo, se abandonar na providência de Deus. Segunda prática para vencer a ansiedade: entregar as preocupações a Deus. Lá em 1 Pedro 5,7 está escrito: lançai sobre Ele toda a vossa preocupação. E o verbo do grego lançar é eperipsantes, significa arremessar, jogar. Então Deus te convida todo dia a jogar sobre Ele, a arremessar sobre Ele as suas preocupações, os seus medos. Como? Através da oração. Está com medo, está com um pensamento ruim, né? Não queira carregar isso sozinho. Lance sobre Deus, reze, clame, grite, né? Não no volume da voz, mas na intensidade do coração: Senhor, eu não consigo controlar isso, me ajuda, me dá a tua paz. Então lançar sobre Deus, confiando que, como dizia Santa Teresa d'Ávila, nada te perturbe, nada te espante. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Nada te perturbe, nada te espante, né? Terceira prática para vencer a prática espiritual, né, que nos ajuda a vencer a ansiedade: viver aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, né? A cada dia basta o seu cuidado, Mateus 6,34. Ou seja, a cada dia basta o seu mal. Viver o dia de hoje, né? A ansiedade vive no futuro, mas Deus se encontra no presente, no futuro, em todas as realidades, né? Então São Francisco de Sales dizia: não tenha medo do futuro, Deus já está lá. Então lutar para viver o hoje, eu sei que é difícil, né? Mas para te ajudar, todos os dias você podia repetir ao longo do seu dia, né? Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Isso te ajudaria a reorientar o seu coração para a confiança em Deus e para o presente, para o que está acontecendo, para no que está acontecendo você confiar em Deus, né? Vivendo uma fé viva. Quarta prática: a gratidão diária para vencer a ansiedade. Porque veja bem, muitas vezes a ansiedade nasce dessa sensação de falta, né? E a gratidão gera essa percepção da abundância, né? A gratidão transforma o que temos em suficiente, dizia Santo Agostinho. A gratidão transforma o que você tem em suficiente. Então, uma prática espiritual: todas as noites antes de dormir, agradeça a Deus pelo mínimo, no mínimo 5 coisas boas que aconteceram, no mínimo. E a quinta prática, que te ajuda demais a vencer a ansiedade: o silêncio interior. A ansiedade vive no ruído, Deus fala no silêncio, né? No Salmo 46, Deus diz: aquietai-vos, parai, sabei que eu sou Deus, que cuido de você, né? Santo Antão do Deserto, pai dos monges ocidentais, dizia que o silêncio cura a alma, né? Então faça o propósito de todo dia ficar sem celular, em silêncio, pelo menos meia hora. Faça o propósito de todo dia deixar as distrações, né? Você vai ver que a sua alma se desacelera sem tanto estímulo, sem tanta distração. E nesse silêncio, né, procure também contemplar a natureza. Tem gente que mora na praia, não faz uma caminhada na praia, isso é um pecado. Tem um parque bonito aí na sua cidade, você não faz uma caminhada, não é só pela saúde, também, mas também pelo seu cérebro. Mas não vai caminhar com o celular, não vai caminhar só ouvindo música, desconecta. Tem gente que vai para a academia, assiste 4 episódios da série. É o momento do seu cérebro somente pensar. Enfim, é isso.
vamos para o nosso intervalo, estamos ao vivo. Eu quero convidar você a fazer um print aí da tela, a marcar a gente, tá? Faz um print aí da tela, marca a gente, posta aí no Store. Segundo bloco, eu estou aqui ao vivo para responder suas perguntas via WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Vou estar aqui para muita alegria, para dar direção, dispor essa direção espiritual para ti. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu teu Filho para nos salvar. Ele é a nossa esperança. Pode o chão tremer, tudo abalar, conosco Ele está. Ele é nossa confiança. O meu futuro está guardado em tuas mãos. Ele é a nossa esperança. Pode o chão tremer, tudo abalar, conosco Ele está. Ele é minha confiança. O meu futuro está guardado em tuas mãos. Pois só Jesus é o Senhor de tudo que há em mim, de tudo que eu sou. Pois só Jesus é o Senhor. O meu futuro está guardado em suas mãos. Coisa linda, gente. Estamos de volta com o programa Para Ser Feliz. Quero já mandar um abraço para o Jailton Souza, nos acompanhando lá em Gama, no Jailson Alves Souza, nos acompanhando em Gama, Distrito Federal. Mandou uma foto bonita aqui, está lá no trabalho, pelo que eu percebi. Muita gente nos acompanhando também, chegando já perguntas aqui. A Nilda Tomé com a gente também. A Ana CTX, deve ser a abreviação do seu sobrenome, aqui conosco também. Boa noite, Padre. Sou a Márcia de Campinas. Que programa abençoado. Tudo que estou passando com ansiedade, estou em tratamento e também firme nas orações. Obrigada por me ajudar. Deus continue te abençoando. Márcia Steck, lá de Campinas, conosco aqui já também. Nós já temos mensagem ali, o Samuel já vai ler, mas antes disso, quero abraçar a Ana Caroline de Goiás, dizendo: Padre, ouvi que o senhor estará em Goiânia nesse sábado. Graças a Deus terei o privilégio de estar presente. Conheci o senhor pela TV Canção Nova, quando estava de luto da minha mamãe. Vim me fortalecendo assistindo vocês. Amélia Caroline Faleiro. Então você de Goiânia, nesse sábado, quero encontrar você aí na paróquia do Padre Marcos Rogério. A Divônia da Bahia também. Divônia do Catana está acompanhando com a gente aqui também. Também, nossa, muita gente. Graças a Deus. A Selma também dizendo: Padre, sua bênção. Selma Castro. A Bernardina Soares. Também uma pessoa aqui, Eric Zacaro, lá de Brasília. Deus abençoe, Eric. Vamos lá então, Samuel, você pode ler para nós a mensagem? Sim. Que chegou, por gentileza? Célia Maria. Seila Maria. São Vicente. Isso que eu disse. Araruama, Rio de Janeiro. Padre Adriano, sou viúva há 7 meses. Fui casada por 56 anos e não tive filhos. Moro com um sobrinho e tenho acompanhado todos os seus programas, que tem me dado muita força. Como viver bem esse tempo de luto com fé? Reze por mim. Filha, em primeiro lugar, meus sentimentos à sua perda, né? Imagino como está sendo difícil, né? Perdeu o companheiro, não tiveram filhos, mas que bom que tem um sobrinho e tem Deus em primeiro lugar, né? Para fortalecer você. O luto é sempre um desafio, né, gente? É um desafio viver o luto, superar a dor da perda de alguém ou de alguma realidade que insere a gente nessa dinâmica do luto, né? Olha, cada pessoa é única, né? Cada temperamento, cada maturidade ou ausência dela presente no coração absorve o luto de uma forma, né? Mas eu acredito que
o caminho espiritual, né, como diziam os padres do deserto, a confiança em Deus, a vida de oração, a busca do estar diante do Santíssimo, a oração do rosário, tudo isso vai preenchendo esse vazio que vai ficando, né? E também, sabe, a gente precisa às vezes mudar o foco. Às vezes a pessoa perdeu uma pessoa e ela fica só pensando naquilo, olhando para as roupas daquela pessoa que morreu. Às vezes você precisa mudar, né? Virar a chave. Doa aquelas roupas para quem está precisando, antes que fiquem velhas e sem utilidade, né? Faça essa caridade. E se a pessoa não está mais aqui, se por algum motivo Deus permitiu que ela estivesse com ele, ou ela, por uma imprudência, adiantou esse momento, é sinal de que ela não é para estar mais aqui. Ela vai ficar no seu coração, uma foto ou outra, mas não fica alimentando aquilo, indo no quarto, vendo as roupas. Ajuda Deus a te ajudar, né? Vira a chave. Isso não é desrespeito pela pessoa, não é falta de amor. Não, é sinal que a vida precisa continuar. Se ela foi e você está, é sinal que a sua missão ainda é aqui e a dela não é mais, né? Então a gente tem que, claro, respeitando o nosso tempo, mas também a gente precisa mudar a chave, virar, né? E verdadeiramente deixar a vida continuar. Tá certo? Deus abençoe. Temos a Keisilene Barros, lá do Ceará, acompanhando. Padre, boa noite, reze por mim, pelo meu matrimônio. Larissa Silva também. Padre, estou amando o programa, sou uma pessoa muito ansiosa, reze por mim, filha? Muitos de nós sofremos com essa batalha. O Celso Pereira também está aqui conosco. Obrigado, Celso, pela sua mensagem. A Gabi Silva pedindo a bênção, acompanhando o programa. A Mônica Lopes de Pernambuco também acompanhando a gente. A Cris Matos já postou aqui também, fez uma foto do programa, printou, aliás, aqui a tela e já postou aqui conosco, marcando o Padre, a TV Canção Nova. A Bernardina de Joinville nos acompanhando e a Ayla Pedrosa também acompanhando a gente aqui pela TV. Samuca, tem mais mensagem para nós? Sim, essa mensagem é lá de Pernambuco. Boa noite, Padre, sua bênção. Estou passando por situações de divórcio, filho com depressão, enfim, estou indo buscar fuga na bebida alcoólica. Sinto necessidade de beber todos os dias. Não sei o que fazer. Por favor, me dê uma luz. Olha, filha, vou dizer uma coisa para você. Eu entendo a sua dor e respeito o seu sofrimento. Mas o pior erro que nós podemos cometer na nossa vida é querer resolver um problema criando outro, sabe? E é o que a maioria das vezes a gente faz. Vou dar um exemplo básico, né? Imagina se você tem um buraco no chão aí no seu quintal e você quer tapar esse buraco porque está juntando água, quando chove, aquela confusão. Aí você faz um outro buraco do lado. Vai juntar os dois buracos e ficar um buracão, né? Você tem que tapar o buraco, não cavar outro para resolver o problema do buraco. Eu estou usando a metáfora para dizer que você já tem um problema, né? Seu filho com depressão, tudo isso que você está vivendo. Se você começar a beber, essa falsa analgesia, né? A sensação analgésica de calma, de dormir, de esquecer de tudo, é mentirosa. Ela vai roubar a sua saúde, ela vai roubar o seu dinheiro, ela vai te fazer uma viciada. O que está ruim vai piorar. Eu vou dizer para você, não tem nada que é tão ruim que não possa piorar. Desculpa, mas é sensatez a gente pensar assim. Piora, porque se você começar a se tornar uma alcoólatra nessa altura do campeonato, se você está com ansiedade, com depressão, procura um médico, um profissional. Talvez ele receite a você um ansiolítico, um remédio que tem uma função neuroquímica, psíquica, que não vai gerar a dependência que o álcool gera, né? Então, procure outras formas, né? Também a oração. Eu sei que o seu fardo está pesado, mas fortalece a sua vida de oração, que Deus vai te ajudar a carregar esse fardo, tá bom? Vamos lá. Tem agora aqui a Yolanda Curvelo dizendo: Padre, peço suas orações. Ela está nos acompanhando, pelo jeito, ela é de Aracaju. Também a Thaís Manzi aqui conosco, ela já fez aqui um print também do programa, está acompanhando o programa, dizendo que ela é de Uberlândia. Deus abençoe, Thaís. Deus abençoe muito. Ela falou: Padre, vem um dia a Uberlândia. Sim, filha, vamos marcar um dia para uma missão aí. Faz tempo. Na verdade, eu nunca fui pregar em Uberlândia, viu, no Triângulo Mineiro. Já preguei em vários lugares em Minas. É que Minas é um mundo também, né, Cleuber? É um estado lindo e grande demais, né? Lá é bom, então, hein? Hã?
Lá é bom. É bom demais. Bom, lá é bom. Samuca, mais mensagem para nós, amado? Sim, essa pessoa não se identificou. Boa noite, padre. Eu namoro. Quando eu vejo o meu ex, fico muito nervosa. Sei que ele não é o melhor para mim, mas tenho medo de confundir meus sentimentos. Meu namorado acabar percebendo e acabar magoando ele. O que devo fazer? Preciso tirar esses sentimentos de dentro de mim? Olha, você tem que ser bem prática. Tem coisas nas quais, às vezes, a gente interpreta de maneira emocional que precisa ter uma interpretação e uma execução prática. Você disse, o seu ex não é o melhor para você. Você disse, você tem um namorado. Você disse, você quer seguir com o namorado. Então o que você faz? Foge desse ex. Foge. Porque, gente, não é porque eu senti. Às vezes você sente atração por uma tranqueira que vai acabar com a sua vida. E essa atração que você sente agora, daqui 5 anos vai se tornar uma maldição. Quando você casar com aquela pessoa que não assume a responsabilidade, que deixa sozinho com o filho, que vai sair com outras mulheres talvez. Porque às vezes a gente quer uma pessoa muito experiente, com aquela, desculpa o termo, né, com aquela química, aquela ginga demais. Cuidado, se a pessoa é muito assim, ele vai ficar com outra mulher depois também, né? Melhor talvez uma pessoa mais comedida, pacata, que, sabe, você está entendendo? Então, filha, foge, tem coisas que a gente tem que fugir. Ele não é o melhor para você. Você vê que seu futuro não é com ele. Por que você vai ficar se expondo? Porque esse ex, ele sabe como te provocar, ele sabe como te levar para onde ele quiser, porque ele já percebeu, com certeza, que ele tem uma autoridade aí emocional sobre você, né? Então foge. Tá bom? Sandra de Tijuca, Santa Catarina, pedindo oração pelos filhos Luiz Gustavo e Guilherme Antônio. Deus abençoe, Sandra, lá de Santa Catarina, Tijucas. Também a Mislene Barbosa, com gente aqui, já fez um post também. Gente, eu quero lembrar que eu estou vivendo as lives, estou fazendo lives todas as noites, viu? Nessa quaresma, exceto os sábados. Todas as noites eu faço lives no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandonati, ando santíssimo, rezando o texto. Eu vou acabar o programa aqui, vai entrar um clipe, já vou correr para o outro estúdio para começar a live ao vivo, às 9 horas. Hoje receberemos lá a Bruna Marta, o Lucas, seu noivo, também o Orlando Júnior. E olha, está sendo uma bênção, nós estamos adorando Jesus, está sendo um momento de combate espiritual e também estamos na live ajudando o Santuário do Pai das Misericórdias, a primeira implantação da primeira etapa da climatização do santuário. Então lá tem o QR Code, a chave Pix que você pode ajudar, que é santuário@paidasmisericordias.com, santuário@paidasmisericordias.com, tá bom? Então, saindo daqui, não desliga, corre lá para o canal no YouTube para você rezar um pouquinho, tá bom? Daniela de Portugal, pedindo a bênção. Daniela nos acompanhando. Obrigado, Daniela. Muitos portugueses acompanhando, viu? Mandando mensagem. A Leandra também aqui conosco. E a Sueli Vilera, acompanhando de Nova Odessa, em São Paulo. Diz, Padre, eu tive o privilégio de ir na Canção Nova, fiquei abençoada. Agora um rapaz aqui. Padre, sua bênção, ultimamente andei fazendo umas promessas a Deus, e nelas prometi que eu não beberia e não iria mais jogar nos cassinos online, e ocorreu de eu prometer minha vida e saúde, e caí no erro de voltar a jogar. Com isso voltei a beber para desestressar minha mente pesada, por temer o que Deus faça algo comigo. Você vai confessar, e vai retomar sua promessa a Deus. Com Deus a gente não brinca. Você não prometeu que não ia beber? E não ia jogar nesse joguinho de azar? Uma que você acaba com o seu dinheiro, meu irmão. Está entendendo? Você faz sua família sofrer, tá? E você está desobedecendo a Deus. Ele não vai te punir se você, se confessar e voltar a Ele. Estou falando que Ele vai te punir, mas você fez uma promessa. Em primeiro lugar, isso é uma praga na sua vida. Jogo online e promessa, e bebida. Você não tem nem que prometer, você tem que cortar. Porque é ruim, destrói você. E agora se você promete a Deus e começa depois a voltar, não, vai se confessar e sai disso. Deus não te quer nisso, tá bom? Deus abençoe. Talvez uma pessoa que já está de caminhada fala, nossa, o que é isso? Mas para o nível dele é isso mesmo, é aí que ele tem que agir. A Curiúva, no Paraná, a querida Vera Luonorato, pedindo oração pelo filho Beto, que está fazendo tratamento psicológico. Também o Hugo Jackson acompanhando, lá de Caruaru, Pernambuco. Deus abençoe, Hugo, bonito nome, gostei. A Gilmara Costa também pedindo oração. Mandou aqui uma foto do programa. A Márcia Cordeiro Salles
nos acompanhando também. Ela é no Triângulo Mineiro Coromandel, está assistindo o programa. E também a Maria Cristina Malaquias, assistindo lá de Caconde. Temos mais uma mensagem, Samuca? Você lê para nós, filho, por gentileza. Marlene Rosa de Melo. Boa noite, padre. Às vezes, quando estou chateada, acabo desejando o mal a algumas pessoas. Depois, quando vou rezar e descansar, peço perdão a Deus e até peço que nada de mal aconteça com elas. Mesmo me arrependendo e pedindo perdão, ainda continuo em pecado? Olha, é bom você confessar, né? É claro que o pecado, ele precisa ter, para uma coisa ser configurada pecado, precisa ter desejo de pecar, consciência que é pecado e ato pecaminoso, né? Isso é o que configura o pecado. Todavia, esse desejo, essa conceber o mal, ele é o primeiro passo, o primeiro degrau para o pecado concreto, né? Por exemplo, Caim, antes de matar Abel, ele ficou nutrindo maus sentimentos com relação a Abel. Então eu te aconselho, não é preciosismo, você a se confessar e a combater isso, mas sem fazer disso um monstro muito grande, entendeu? Combata, reze por essas pessoas, se possível se confesse e bola para frente. A Paula Trentin, lá do Rio Grande do Sul, dizendo: padre, tive um aborto em 1 ano espontâneo e quero muito meu segundo filho. Como saber que não é para desistir? Paula, eu sei que é difícil. Às vezes a gente fica naquela, né? Eu continuo ou não continuo? Olha, eu penso que a gente tem que rezar, pedir a Deus e tentar, bater na porta. Está escrito em Mateus 7,7. Pedir, bater e buscar, né? Bater e a porta vai ser aberta. Então você vai bater, você vai buscar. Tem possibilidade de tratamento que seja ético, que seja de acordo com a doutrina da igreja, com o cristianismo. Você vai buscar. Você está entendendo? Você vai buscar, você vai tentar, você e seu marido vão tentar. Todavia, se chegar um tempo que for decretado que não dá, se os fatos falarem que não é, você pode se abrir à adoção, por que não? Se você quiser, você e seu marido, claro, vocês vão conversar, mas é um gesto tão lindo de amor a Deus. Muda a história de um ser humano, né, para sempre, que poderia estar jogado por aí. Uma família que acolhe com amor, que educa, né, muito lindo. Tá bom? O Rio Grande do Sul em peso. A Vera, lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Deus abençoe, Vera Marques, obrigado pela sua sintonia. Faz tempo que eu não vou em missão no Rio Grande do Sul, viu? Preciso voltar. Tive uns anos atrás lá na Serra, né? Lá em Farroupilha, naquela região toda, encontrei uns Zandonás. Tem Zandonás lá na Serra Gaúcha. Que a gente saiba não são parentes assim, né? Talvez lá atrás fosse, né? Mas eu gostei de conhecer. Lá em Bento Gonçalves também tem Zandonás. Padre, boa noite. Estou muito feliz por estar assistindo o seu programa. Sofro muito com ansiedade. Coloque-me em orações. A Joana Cavalcante. Mais mensagem, Samuca, por gentileza. Boa noite, padre. Vivia sem o sacramento por 21 anos. Casei há 4 anos na igreja, mas com um relacionamento frio. Ouvi do meu esposo no momento que casamento é ilusão. Isso magoou muito. Me dá um conselho. Olha, filha, é duro, mas às vezes a gente ouve coisas e fala coisas duras, ardilosas, atrozes ali, que machucam muito o outro no calor da emoção, né? Então, a gente tem que evitar quando a briga escala muito, né? Um tem que silenciar, o outro tem que silenciar, tem que sair, tem que deixar a conversa para amanhã, né? Do conselho precioso para o casal é não conversar quando os dois estão com raiva, né? Se um está com raiva, o outro escuta, mas talvez ele falou isso no calor da emoção, aí você tem que investigar, ele falou isso no calor da emoção, ou ele falou porque ele pensa isso mesmo? Ou talvez quem bate esquece, quem apanha não, né? Talvez você falou uma coisa pesada para ele e ele te respondeu isso, porque é assim também às vezes que acontece, não estou dizendo que seja o seu caso, né? A gente vai batendo, e a pessoa vai sentindo. Aí a hora que a gente fala, né, e a pessoa reage, a gente fala, mas como ele me falou isso? Também tem que pensar o que você falou antes para ele, né? Mas investiga, né? E lute pelo seu casamento enquanto há esperança, enquanto, sabe, reze, peça a Deus sabedoria. Se não há violência, se não há agressão, lute, né, por esse casamento. Peça a Deus a sabedoria para lidar com ele, reze pela conversão dele também, o que é muito importante. Produção, acho que temos pouco tempo, né? Quero abraçar aqui, lá de Piraí do Sul, no Paraná,
a querida Lelê, pedindo oração pelo filho Luiz Fernando Barreto. Ela está dizendo, padre, está muito frio aqui. O Paraná, né? Tem umas épocas que esfria muito mesmo. Eu sou do Paraná, né? Tem alguns lugares que esfriam mais, óbvio, outros menos. Dá tempo de mais uma mensagem? Será? Como é que está o nosso tempo? Dá? Então, Samuca, se aparecer ali, você lê para nós? Sim. Essa mensagem é da Lilian. Boa noite. Vivo com o meu esposo há 23 anos. Pedi ele em casamento e ele pediu a separação. E não quer se converter. E ainda me traiu. O que eu faço? Luto por ele ou sigo meu caminho com Jesus? Olha, filha, eu vou até me levantar aqui para concluir já daqui a pouco com a bênção. Olha, essa resposta não sou eu que vou te dar, né? Eu posso te ajudar a pensar. Porque eu não posso responder por você uma coisa tão séria. Olha, vocês estão juntos há 23 anos, perdão. E nesses 23 anos ele não se decidiu por você, porque você pediu casamento, ele pediu separação. Nesses 23 anos ele não quer se converter. Nesses 23 anos ele ainda te traiu. E vocês não têm vínculo matrimonial. Então, você pode, né, Lilian, fazer um discernimento. 23 anos não serviu para ele se decidir ficar com você. 23 anos não se decidiu para ele querer se converter. 26 anos, 3 anos não foi necessário para ele decidir ser fiel só a você. Será que ele é a pessoa com a qual você quer envelhecer, com todas essas características? Aí você vai escolher. Reza, pede a Deus sabedoria, pede para ele te iluminar. Como eu disse, eu não posso responder por você. Mas vocês não têm um vínculo matrimonial. E são 23 anos, né? Então, acho que talvez já deu para você entender um pouquinho como ele funciona, como funciona o caráter dele. Perfeito ninguém é. Mas se a pessoa, depois de 23 anos, você pede casamento, ele pede separação, né? E não há o vínculo matrimonial, é complexo, né? Enfim, você que vai escolher, mas tem alguns elementos aí para você pensar, né? E ver se é com uma pessoa assim que você quer envelhecer. Eu sei que talvez também você olha hoje para frente e não vê pode não ver tanta perspectiva, né? Mas reze, visite o Santíssimo, faça uma novena durante 9 dias visitando o Santíssimo, rezando o terço ou o rosário diante do Santíssimo. O Senhor vai te orientar, mas seja bem racional também. Às vezes, como eu dizia, nem sempre a gente tem que ser espiritual ou emocional. Às vezes, dizia Santo Tomás de Aquino, Deus fala através do juízo racional, de uma consciência bem formada pela fé, pela palavra de Deus, para tomar decisões, para cortar o que precisa ser cortado, né? Para abrir o que precisa ser aberto, portas precisam ser abertas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vossa família, vosso coração, vos curando, libertando e levantando a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Até semana que vem, se Deus quiser. E vamos correr para a live, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Saindo daqui, a gente já vai para a live. Você confere um clipe agora direto. Eu já vou correr para outro estúdio para a gente começar a live, tá bom? Espero você para rezarmos diante do Santíssimo. Deus abençoe. No nome santo de Jesus, nós vencemos todo o mal. Nas palmas lá em cima com alegria. Tu és a minha força, meu esconderijo. Tu és a minha força, o meu esconderijo. tu me defendes e nas batalhas, nas palmas, é em ti que eu confio. Lá em cima, com alegria, sustenta as palmas contra os meus inimigos. Quando os meus inimigos se levantam contra mim, em teu nome eu os disperso, és o meu escudo. Eu não temerei, tu estás comigo nas palmas. Eu não temerei, tu estás comigo, e na tempestade és o meu abrigo, e em suas chagas eu me esconder, sobre as batalhas eu triunfarei. O mal não me vencerá, teu braço forte me defenderá, seguindo teus passos sempre seguirei. No nome santo venço todo o mal. O mal
que a gente vence. Tu és a minha força, quero ouvir você. Tu és o meu esconderijo. Canta. O meu esconderijo. Tu me defende.